Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a uma nova edição do Central Cine Brasil, programa de número 246, retomando os trabalhos aqui no podcast, abrindo uma nova temporada depois de um breve hiato e começando 2026, claro, com a Mostra de Cinema de Tiradentes, chegando à sua 29ª edição. Eu sou Paulo Júnior, sou jornalista, documentarista, me apresento para quem está chegando no Central Cine por agora, mandando um abraço também para quem já nos acompanha há mais tempo, esses 200 e tantos programas aí no feed, realizados desde 2016. É um episódio longo, vou tentar passar por 20 e poucos filmes da Mostra de Tiradentes, tentar fazer um relato aqui dos principais destaques, dos prêmios e percorrer essa edição da mostra que já tradicionalmente abre o ano do cinema nacional a partir do evento lá na cidade mineira. Registrar de início que o tema puxado pela Mostra de Tiradentes desse ano foi a soberania imaginativa, provocando um pensamento sobre criatividade, imaginação, autoralidade, diante da indústria, diante dos editais, diante principalmente do streaming, dessa vida do cinema enquadrada nas plataformas. E ninguém melhor do que Júlio Bressani para marcar presença nesse festival. Bressani está fazendo 60 anos de carreira, completando também 80 anos de vida neste mês de fevereiro. E foi dele o filme de abertura, parceria mais uma vez com o Rodrigo Lima, O Fantasma da Ópera, um curta que percorre as filmagens de Pitico, o próximo longa do Bressani. Não é exatamente um making-of, acho que está mais para, de fato, um passeio, uma especulação, um olhar ali pela feitura de um filme. E foi muito especial ter o Bressani lá em Tiradentes. Quando a gente pensa em soberania imaginativa, ninguém melhor do que esse grande cineasta brasileiro para falar e para pensar em invenção, nessa radicalidade do prazer de seguir fazendo filmes, de fato, os filmes que ele gosta, os filmes que ele acredita, e ter o Bressani conversando, exibindo, circulando por Tiradentes, não deixou de ser muito simbólico nesse momento que a gente está questionando exatamente para onde vai a criatividade, para onde vão as ideias das pessoas que querem, desejam fazer cinema no nosso país. A homenagem foi para Carine Telles, vários filmes dela exibidos, o mais recente Salve Rosa, da Suzana Lira, por exemplo, Riscado, lá de 2011, do Gustavo Pizzi, filme em que a Carine Telles foi premiada como atriz em Gramado, no Rio, no Sesc Melhores Filmes. Muito legal a iniciativa sempre de Tiradentes em homenagear alguém do cinema e em dar essa oportunidade da gente percorrer também a carreira de alguém ainda super nativa, alguém jovem como a Carine. Muito especial também tê-la assistindo os filmes e disponível para falar de cinema lá em Tiradentes. E só para passar rapidamente pela carta de Tiradentes, o festival sempre tem o seu lado também de discussão política, do seu fórum, dos seus grupos de trabalho, e a carta tira alguns encaminhamentos para serem levados até as autoridades do governo brasileiro, para, quem sabe, interferirem, pautarem novas políticas. Principalmente trataram dessa vez da convergência das políticas públicas e de ter o audiovisual como uma política de Estado, de fato, no Brasil. Trataram também da internacionalização do cinema brasileiro e, principalmente, urgentemente e de forma até um pouco lamentável, já tardiamente, porque são muitos anos à espera de uma resposta, trataram da regulamentação do streaming. É impressionante que a gente chega no último ano deste governo ainda com essa pauta para ser resolvida, o setor buscando uma taxação mais robusta para cima das plataformas de streaming, mas já num clima de certo contentamento também com uma taxação menor, naquele tom de a coisa precisa sair, já é fevereiro de 2026, mas é de se louvar o trabalho de tanta gente capacitada, tanta gente que dedica de fato uma energia gigantesca para pensar o cinema brasileiro e para tentar formular resoluções
para deixá-lo mais forte, mais democrático, mais aberto, mais diverso, e como tantas pessoas estão lá, dedicadas, colocando sua força num cinema melhor para o país. Começar a girar pelos filmes pela Mostra Aurora, 6 longas, todos inéditos, todos de estreantes em longas-metragens. Eu vou passar mais rapidamente por 4 filmes e depois a gente vai ouvir realizadora e realizadores de 2 filmes. Começar por Vulgo Jenny, da Viviane Goulart, protagonizado pela Juliana Dali. É um híbrido que passa pelas noites, pelas ruas de Goiânia. A Jenny é uma vendedora ambulante, ela está chegando por agora, ela está distante de seu namorado, de pessoas mais próximas, e ela acaba, então, colando ali numa dupla, o Rato e o Primo, sendo que o filme tem também um outro personagem bem interessante, que é o Marcão, que é o escritor, que é o autor da história, que vai pontuando, costurando a saga da personagem. Sabe que meu namorado tá preso, né? Sim. E aí eu conheci um cara lá no Sinaleiro, o apelido dele é Rato. Mas o grosso mesmo, quem faz é o amigo dele. Tem apelido de Primo. Tem essa onda de andança pela cidade, essa coisa da noite que termina na lojinha do posto de gasolina. Acho que é um filme com boas ideias, com uma presença bem interessante da protagonista, vivida pela Juliana, né, da Jenny, e dessa figura, desse autor, que é um papel também de ir conduzindo a trama. A Mostra Aurora também apresentou Politic Talk, de Álvaro Andrade Alves, da Bahia, um filme em que ele gravou em 2 celulares o feed do TikTok, em todo o conteúdo relacionado a Lula e Bolsonaro, da quinta-feira até o domingo do segundo turno das eleições em 2022. Para mim, o filme acabou soando um pouco longo, quase 2 horas nessa adrenalina ali de rolar a timeline, ainda que seja exatamente essa a intenção, né, da realização, né, de nos levar a esse mergulho, né, intenso e repetitivo também, né? A montagem, inclusive, às vezes abre com um vídeo, corta para outro, volta naquele primeiro, então vai compondo esse grande mosaico. E muito curioso ver como as pessoas têm se dedicado a fazer lives, a conversar, a provocar, a criar grupos de debate, a se mobilizar em torno desse noticiário político, seja de forma mais divertida, seja de forma mais densa, seja só também para buscar dinheiro ou seguidores, né? Enfim. E o filme não se propõe a produzir algo diante disso, né? Mas sim expor, né? A mostrar como a banda toca nesse mundo do TikTok. Isso acaba gerando, né, alguns incômodos, a gente passa o filme refletindo sobre aquilo tudo. Tem uma coisa que me pegou enquanto público, que é essa sensação de estar numa sala com uma tenda de Tiradentes, um público que beira uma unanimidade, né, no espectro político, ao menos chamando de política essa macropolítica eleitoral, né, essa coisa da eleição presidencial, Lula e Bolsonaro e tal, e senti um certo incômodo com essa espécie de ridicularização, né, esse certo ar pitoresco diante das pessoas de direita ou das pessoas conservadoras. Não que não se pode achar graça, né, é uma performance ali nas redes e muitas vezes ela é superficial e ela é feita só para chocar e só para gerar algum alarde ali mesmo, para a pessoa parar no seu debate, né? É também muito egocêntrica, né? As pessoas estão querendo que suas páginas tenham repercussão, mas eu não posso negar esse desconforto, dessa sensação de estar participando de um público que meio que está rindo deles apenas pra gente, né? Fica uma coisa muito forte de estar exatamente numa bolha, né? Por que que o nosso lado soa elaborado e o lado de lá soa desprezível, cômico, meramente tosco, superficial, né? Acaba me parecendo que vivemos ali uma sensação de estar num festival de cinema rindo de bolsonaristas. E isso também vai passar por um recorte social e de classe, obviamente, né? Enfim, é um longo debate, mas acho que é um filme que gera uma boa conversa e é um filme cujo dispositivo está aí exatamente para isso, né? Para nos fazer pensar no que aquilo representa, no que aquelas
horas e horas de tela e de rostos e de gente se atravessando e de gritaria e de like, compartilhamento e dinheiro circulando, o que tudo aquilo representa ou simboliza para um debate político mais amplo. Mostra Aurora também exibiu A Voz da Virgem, do Pedro Almeida, do Rio de Janeiro, uma ficção que segue ali a história de um padre, o Padre Fernando. A história também é baseada no universo do Cruz Souza. É um filme de uma voz mais lírica, na verdade é bem silencioso mesmo, muitas vezes, muito formal, tem uma coisa meio quiche também, de um ambiente religioso, uma coisa também de um voyeurismo ali entre os vitais das igrejas, filme que veio lá do Rio, A Voz da Virgem. A Aurora também apresentou Obeso Mórbido, do Diego Bauer, do Amazonas, uma ficção em que o Diego vive ele próprio na sua carreira e na sua vida pessoal, a partir dessas ondas, né, diante do próprio corpo. Uma pessoa que tinha sobrepeso, conseguiu emagrecer bastante, então mergulha ali numa coisa de dieta, academia, culto mesmo, a tá mais legal, assim, para aparecer sem camisa, para estar com o corpo gerando mais confiança, e depois voltou a ter crises por conta disso, voltou a engordar, voltou a ter compulsões relacionadas à comida e a um certo desânimo no cuidado com o corpo, tudo isso abalando sua vida sexual, suas amizades, suas perspectivas de trabalho enquanto autor e seu humor, né? Porque o momento que ele está vivendo com o próprio corpo impacta de forma muito direta na forma com que ele se relaciona com o seu entorno. É uma viagem interessante, é um filme que prendeu as pessoas na sala. De fato, a gente fica ali acompanhando a figura do Diego, que já tinha um curta-metragem nesse contexto e que gerou bastante curiosidade em seu primeiro longa. E aí eu chego nos dois filmes que para mim são os destaques da Mostra Aurora. Primeiro, Sabes de Mim, Agora Esqueça, de Denise Vieira, do Distrito Federal, filme que teve uma recepção excelente, se passa num cabaré em Ceilândia, onde as mulheres trabalhadoras vivem diante da repressão de uns lanterninhas que as procuram, as impedem de trabalhar em locais públicos, então elas ficam meio que fechadas nesse espaço. E essa trupe de mulheres, tanto a dona do lugar, a Margot, quanto as mulheres que estão ali trabalhando, tocando suas vidas, essa trupe tem uma atuação muito marcante. É um filme com muito carisma, que cria muita empatia com aquela turma toda. A gente, de fato, tá ali com elas e tá muito interessado em saber as suas aflições, a forma com que elas se relacionam, o que elas estão pensando, como que elas estão se virando diante daquilo tudo. É um filme, inclusive, que eu pensei que, não ganhando a Mostra Aurora, ao menos ia levar o prêmio Helena Inês de destaque feminino, porque achei que, de fato, houve muito impacto em relação à atuação dessas mulheres, a direção da Denise diante dessa história. O filme aconteceu demais, assim, a gente tá muito ali, e não num tom realista, né, porque tem todo um ar fantástico, tem um clima, um pé na ficção científica, tem uma suspensão ali do realismo de um jeito muito orgânico, muito bem construído. Para mim, um filmaço, um filme que faz pensar de fato na marca de uma atuação mesmo, de um cinema independente brasileiro. Faz pensar também nesse contexto, como a própria diretora chamou no debate, dos filmes que são catálogo de putas, né? Dessa figura mesmo da prostituta no cinema, né? De como que elas se apresentam para os seus clientes, né, para os seus parceiros ali durante o trabalho. E, para mim, trata-se de um grande filme. Acho que é uma exibição marcante, de fato, para a Mostra de Tiradentes, para o cinema brasileiro de hoje, e um filme que vai ser muito debatido sob vários aspectos, né? Falei desses dois, da atuação desse grupo de mulheres e dessa ambientação desse cabaré diante de vários estereótipos e vários exemplos que a gente tem de filmes que tratam de prostíbulos. A Denise é diretora de arte, por exemplo, trabalhou nos filmes da Dirley Queiroz, e eu bati um papo com ela depois do debate, na manhã seguinte à exibição. Comecei falando sobre a tensão que ela cria no filme, né? A gente está sentindo que essas mulheres, né, elas estão ali sob risco, seja dos homens clientes, né, seja também desses lanterninhas, dessa repressão que acontece lá fora, desse sufocamento delas ali dentro do cabaré,
ao mesmo tempo não é uma tensão que vai dar num rompante, né? Que vai dar numa grande explosão de violência, né? Mas sim mais sensível, mais construída, mais no detalhe, né? Elas têm formas muito específicas de ir dando jeito de se livrar de qualquer risco. Vamos ouvir a Denise. Eu acho que nunca passou pelas nossas conversas a ideia de que o que elas provocariam seria uma grande violência, né? Assim, até porque até determinado ponto, esses homens eles iam só esquecer das coisas. A gente estava lidando com a ideia de que era um lugar onde aconteciam coisas e que só pertenciam a elas. E que esse superpoder diversos superpoderes que elas tinham, eram usados para isso. Manter aquele lugar como a memória de tudo que acontecesse ali se mantivesse somente para elas, assim. Tanto que alguns personagens masculinos voltavam e não lembravam de nada. Então a gente foi exercitando isso. Então a reação estava a reação dela sempre, independente de ser um esquecimento, ou de ser uma morte, ou de ser qualquer coisa, essa revanche, essa vingança, né, que está principalmente na personagem da Rúbia, ela sempre esteve conectada com esses superpoderes e que tá em atravessar a parede, tá em levitar, mas que precisa ser discreto para permanecer existindo. Acho que existe um pouco isso, assim. É uma guerra um pouco da intuição, vamos dizer, contra uma racionalidade que tenta, né? Uma guerra do sexo, da própria ideia, né? De liberdade sexual, contra uma moral, contra uma coisa. Então é uma guerra que ela precisa ser silenciosa para permanecer existindo. Depois eu falei um pouco sobre o entrosamento do elenco, né, de como que essas mulheres têm tanta presença no filme. Vale registrar que a preparação de elenco é do Renan Rovida. Vou trazer também aqui o elenco: Pietra Souza, Cida Souza, Aisha Lyon, Érica Mailani, Tainá Carey, Sanara Medeiros, Laura Ferreira, Girlene Pascoal, Denise Passos. E é interessante como a Denise falou no debate que às vezes ela se sentia fazendo um melodrama mais clássico, né? Construindo as histórias, os sonhos, as trajetórias, os passados dessas personagens todas, ainda que o filme tenha todas essas outras camadas, como eu já disse. Vamos ver. Putz, que foda você dizer isso, porque assim, devia ter feito um filme mais longo, então, né? Mas, assim, essa segurança eu acho que não aconteceu, assim, muito. Teve um momento que eu senti que estava rolando, assim, foram momentos diversos, né? De que eu comecei primeiro sozinha, com a Ana Larissa e com elas, numa preparação e com mais as protagonistas, e aos poucos esse elenco foi crescendo e a gente promovia encontros entre eles para ensaiar cenas, e às vezes nem ensaiava, às vezes já começava a filmar, porque a gente montou um modo de produção que permitia isso, né? Então a gente chegava no set, já sabia o que ia acontecer mais ou menos no dia, mas a cena em si, muitas vezes a gente sentava e conversava antes de filmar. E aí aquilo, né, a gente tinha intuições sobre o que podia acontecer e ia testando, experimentando. E eu acho que talvez teve um momento de mais segurança, foi na montagem mesmo, que aí continua, né? Eu acho que o olhar do Fred como montador foi muito incrível. Eu assisti o material inteiro, foram 46 horas de material que eu assisti inteiro e passei com anotações para o Fred em cada take. E quando ele já assistiu com as minhas impressões, mas que soube pegar o melhor momento de cada atuação e criar isso um pouco na montagem. Então, eu não tenho problema de dizer que era patinando, né? Era um terreno meio movediço, assim, né? Que a gente estava. E que o filme o Fred costumava dizer que o material era muito polissêmico. Então a gente tinha possibilidade de criar sentidos na montagem diversos. Eu acho que isso aconteceu em uma certa medida, mas ao mesmo tempo eu sinto um corpo fundamental do que a gente construiu ali, sabe? Tanto na construção da história, como nas relações que a gente criou entre o elenco, assim. E uma cena que eu acho que é muito nessa coisa do grupo, né? Da gente ficar no grupo da conversa das meninas, né? Da conversa do cu, assim. Acho que eu sempre referencia, assim, mas todas as vezes que a gente ensaiou com elas juntas, rolava uma conversa que ia indo e passava por coisas sexuais, passava por tudo. E a gente, quando foi filmar, sabia que isso podia acontecer, mas a gente não programou exatamente qual seria o assunto, né? Tanto que a gente tem vários takes e às vezes varia um pouco o assunto, mas ele tinha uma marcação que era a Melina vai estar ali e a Melina está sempre um pouco se sentindo oposta a essa, né? Ou deslocada, mas ela vai se colocar. E aí
foi um tipo, né, de relação que a gente criou, assim, que vinha das experiências dela, mas vinha de um desejo nosso já pensando na montagem, assim, né? Por fim, eu pergunto sobre as cenas de sexo que renderam debate no dia seguinte, mesmo a gente estando num festival que espera, né, cenas desse tipo, a coisa do sexo explícito vai sempre gerar alguma conversa, né? E, a meu ver, o que eu senti no debate, né, da forma que as pessoas colocaram, né, dos textos que saíram, das mulheres presentes, inclusive, falando, a meu ver, uma construção de cena muito boa mesmo, muito acima da média, na forma com que essas mulheres estão também no controle ali de seus corpos, de suas situações, e que a Denise, né, pergunto para ela se ter essas cenas já era algo fundador, né, se ela, ou se em algum momento ela imaginou que o filme não iria por esse caminho, né, vamos ouvir. Não, nunca pensei, Paulo. Sempre foi vontade de arriscar nisso, assim. E me descobri nesse lugar, né, de dirigir uma cena dessa. Sempre tive vontade. E da gente conseguir. A minha proposta para todo o elenco sempre foi essa: olha, a gente vai filmar cenas de sexo. Se vocês vão transar ou não, se vocês, o que vai acontecer em cena, a gente vai entendendo aos poucos. A partir dos desejos, por exemplo, quando a gente formava uma dupla, né, de um casalzinho, que nem eu falei, existia uma conversa prévia entre né, os dois, assim, né, que estavam em cena, para entender o jogo, as regras daqueles jogos. E aí eles traziam para a gente questões, a gente levava para eles, questões muitas vezes de luz, de câmera, como se posicionar e tudo mais, e nisso a cena se construía. Para mim foi o mecanismo que eu encontrei para filmar isso de maneira simples, vamos dizer. Simplificar uma coisa que é extremamente complexa, mas como fazer, né, se não fosse assim? E era experimentar, era uma coisa que eu queria, era experimentar. E não, a distribuição eu sei que pode limitar, mas é uma questão, assim, o filme tem que trazer essa questão. Senão a gente ia voltar de novo para... Não entra na minha cabeça moralizar isso num filme como esse. Assim. Thaís, Sabes de Mim Agora Esqueça, para mim um dos grandes destaques de todo o evento em Tiradentes, e agora a gente trata do sexto filme aqui na nossa lista da Mostra Aurora, Para os Guardados, de Desali e Rafael Rocha, o Fael, filme de Minas Gerais, rodado no bairro Nacional, em Contagem, primeiro longa da dupla, claro, e vencedor da Mostra Aurora na escolha do júri jovem. Para mim, está em ótimas mãos. Para os Guardados, a meu ver, o grande filme dessa edição em Tiradentes. Desali e Fael já tinham apresentado curtas, também já fizeram parte de outros trabalhos, né, com parceiros como Afonso Shoa, em A Vizinhança do Tigre, em 7 Anos em Maio. São figuras conhecidas já de um cinema independente brasileiro. O Fael, inclusive, foi ao palco num dos prêmios dos filmes em desenvolvimento, o IP, o longa assinado pelo Marco Antônio Pereira, Paisagem de Inverno. Então, figuras que já circulam e que agora aparecem com seu primeiro longa para saírem muito grandes, de fato, de Tiradentes, né? Os personagens do filme atuam na APN, a Aliança Periférica Nacional, que é um grupo de eco-guerrilha rural, assim intitulado por eles, que monta kits para amigos e conhecidos que estão encarcerados, né? Então tem esse lado de filme de artista, de fato, dois criadores muito sensíveis, dois diretores muito capazes de criar imagens e sons e cenas e diálogos espontâneos, com muita naturalidade, com muita organicidade nesse grupo, né, que vai interagindo ali diante da câmera, ao mesmo tempo que é um filme que milita num tema muito difícil, né? A dificuldade que é abrir os olhos da sociedade para tratar da política de encarceramento, né? Para mostrar para as pessoas a quantidade de gente que está presa sem ser julgada, que está presa sem ter cometido nenhum crime, dessas tantas periferias brasileiras em que a conversa entre os vizinhos gira muitas vezes em torno disso, né? Fulano saiu, fulano entrou de novo, fulano tá por aí, fulano foi transferido, né? Essa realidade de uma vida muito vulnerável em relação à justiça e a essa política, de fato, do cárcere, né? Mas mesmo diante desse tema tão pesado, tão sério, Para os Guardados tem algumas das sequências mais doces e poéticas e naturalmente bonitas do festival. Tem a generosidade da amizade, tem essa vida em coletivo que é muito tocante, muito marcante. Como citaram num debate,
tem uma presença prazerosa dessas pessoas, né? E tem muita clareza para contar essa história, né? Uma montagem que tem os guardados, de certa forma, num extracampo, né? Eles estão em áudios de WhatsApp, em cartas, em lembranças, em alguns fragmentos de elementos cênicos. E tem essa coisa do experimental, de fato. O filme se coloca como experimental, é um longa de 60 minutos que poderia ser uma exposição de fotos, poderia ser uma instalação em galeria, como já foi, poderia ser um curta, quando eles começaram a filmar um pouco, deu para ser um longa, então uma vivência mesmo de Desaly e Fael diante desse tema, diante da história que eles gostariam de contar. Eu falei com eles depois também do debate, na manhã seguinte à exibição do filme, e registra-se também depois de uma festa que foi até de manhã. Perguntei para o Desaly, o fotógrafo, né, como ele foi compondo esse visual do filme, né, com tantos desejos. É um filme documental, é também de performance, inclusive do seu parceiro de direção, tem algo de muito poético, tem algo de muito cinema direto, de um registro mais livre também, e tem todo esse peso da militância política, né? A gente está falando aqui de um assunto muito sério, muito direto e de uma militância muito radical por parte deles. Vamos ouvir o Desaly. Ué, assim, eu entendo assim que eu e o Rafael nesse processo a gente trabalhou de uma forma compulsiva mesmo, a gente filmou muito, tirou muita foto, desde foto digital, analógica, experimentou várias lentes e esse jeito de filmar, de estar com a câmera pequena, né, com um único boom o processo ali de gravação que é longo, né, ajudou a gente a chegar nisso, nessas nuances, a galera meio que desapegar um pouco do olhar da câmera ali, se soltar, né? A coisa ela conseguiu ganhar forma, assim, na ilha de edição. Que aí foi um processo de 6 meses também, que a gente ficou meio que cruzando e cortando as temporalidades, né? Porque tem coisa ali que o Rafael, ele tá de um jeito, outra fisionomia, aí um processo de envelhecimento, aí tem esse choque geracional com a galera da quebrada mais jovem, sabe? Foi graças a esse excesso de material mesmo, que a coisa ganhou forma. Depois eu pergunto para o Fael sobre a presença dele no filme, né, enquanto atuação, enquanto performance, né? Ele assina a direção do longa, mas também a todo momento se imaginou conduzindo um pouco a história, sendo um dos personagens na tela. Vamos ouvir. Não, em todo momento eu queria estar lá, porque eu Desaly minha direção, eu falei, Desaly, eu preciso estar lá, porque para a gente ter um ponto inicial para conduzir a cena e também para deixar à vontade as pessoas que estavam conversando com a gente nessa conversa. Então, para mim, eu queria estar lá mesmo, nesse lugar. Boa. Não, assim, era importante, assim, porque o Rafael, ele conduz, assim, as figuras, né? Que ninguém ali é ator, a gente tá todo mundo junto, ele é amigo de longa data. Então, eu apagado ali com a câmera, né? Com a hora a galera acaba me esquecendo pelo tempo de filmar. E o Rafael, com a presença dele, já de experiência em atuação, né? Por ter feito diversos filmes, ele com jeito ali, com calma, ele vai deixando a pessoa, né? Que está do lado dele sendo filmada, entrar, né? Na cena, sabe? E ganhar uma potência também. Então, sabe, soma, né? Uma pessoa mais experiente ali com a câmera, uma pessoa que ela não tem o mesmo preparo, mas aí um vai equilibrando o outro, a gente entendeu dessa forma, sabe? E aí a gente conseguiu essa genuinidade ali naquele momento. Para os guardados levou a mostra Aurora e a gente abre aqui a conversa sobre a mostra Olhos Livres com Anistia 79 de Anita Leandro, do Rio de Janeiro, que arrebatou o festival, levou o prêmio do júri na mostra Olhos Livres, levou também o prêmio de melhor longa no voto do público. O filme parte de um dispositivo muito direto, né? A diretora encontrou um registro da Conferência Internacional pela Anistia no Brasil, evento realizado em Roma em 79, era um registro de um brasileiro, inclusive, o Hamilton dos Santos, estava lá guardado, esquecido, num porão, e ela faz um filme em que primeiro ela encontra esse arquivo, né? Ela mostra essas películas, e depois coloca as pessoas, são 11 pessoas no total, para assistirem e conversarem, comentarem esse evento e comentarem a luta pela anistia, comentarem a política brasileira a partir dessas imagens.
O arquivo bruto, ela conta, tinha 90 minutos, o filme tem 104, então, segundo a Anitta, tá praticamente tudo ali. Claro que ela foi separando trechos para cada entrevistado assistir, e cada personagem tem o seu tamanho também na montagem, claro, né? Uns falam mais, outros falam menos, uns mais acessíveis, outros menos, uns mais emocionados, outros menos. E é um filmaço, é uma aula de cuidado com o arquivo. A Anitta é professora, muito articulada também na fala e muito cuidadosa, né? O filme tem essa questão da preservação muito presente, né? O filme está saudando o fato de ter encontrado um arquivo, e o filme tem esse cuidado, esse carinho, essa atenção muito respeitosa com o arquivo, né? É um arquivo que a Anitta não se permite rasurar muito, né? Ela tá também promovendo um encontro inédito para as pessoas que viveram aquilo, e ela tem um zelo muito grande por esse momento, né? Esse encontro com a memória é muito rico, né? A própria Anitta diz no debate, né, que o documentarista não pode pensar que a memória é uma coisa pronta, né? Que você liga a câmera, o microfone, e a pessoa tem uma memória para compartilhar. Então ela foi, de certa forma, caminhando, né? Se aproximando dessas pessoas, encontrando o melhor jeito de abordá-las. Não é um tema fácil, não é todo mundo que se sente à vontade para falar. Então, no fim das contas, está exposto ali uma busca por essa memória que, a partir desse registro encontrado, ela volta à tona, né? Uma das personagens do filme, a Heloísa Greco, ela também presente no debate, falou uma coisa muito legal, que é como a impressiona o fato do filme unir delicadeza e radicalidade, né? Porque o filme tem essa força política, né? Os discursos são muito fortes, são muito impressionantes, são figuras muito interessantes da luta contra a ditadura, da luta pela anistia. Tem um resgate de pessoas interessantíssimas, como Manuel da Conceição, militante rural, símbolo da resistência contra a ditadura lá no Maranhão. Então tem essa força de um filme de militância política muito direto, né? Tem uma cena maravilhosa nesse arquivo em que os deputados, os parlamentares presentes, né, que estão lá no Congresso em Roma, falam sobre como eles acham que a anistia tem que ocorrer, como que eles acham que a gente tem que passar por essa transição. E, ao mesmo tempo, é muito sensível, né? Essa aproximação com as fontes, esse carinho da Anitta para com a história é muito marcante. Uma sessão bem impressionante mesmo, a tenda totalmente capturada para assistir esse material. E junto dessas pessoas, dá para dizer que triplamente, né? Primeiro no arquivo de 79, depois nas entrevistas para o documentário, a gente está vendo essas pessoas quase 50 anos depois, e por último hoje, né? Numa sala de cinema, né? Duas personagens estavam presentes em Tiradentes, tanto na sessão, né? Na apresentação da sessão, também no debate, o que traz ainda mais uma camada, né? Da gente ver essas duas mulheres de perto, numa vida dedicada à militância, né, e numa vida muito acidentada, né, por conta disso, né, por conta de ter perdido gente pelo caminho, né, por conta da ditadura militar. Vamos ouvir um pouco o que disse a Anitta no debate, separei uns trechos para ilustrar um pouco aqui a reflexão dela na manhã seguinte à exibição. Então, eu estava voltando para o Brasil quase um ano depois, sem nenhuma pesquisa a apresentar para a instituição que tinha me financiado o ano de pesquisa na França. Quando a bibliotecária da Universidade de Nanterre, vendo o meu desespero, falou assim, eu tenho um material aqui que talvez possa te interessar, foi filmado por um exilado brasileiro, que eu falei com ela que eu estava fazendo uma pesquisa sobre os exilados. Né? Exilados é assim, é o que não tem imagem. O exilado ele não quer ser filmado, ele já é suficientemente perseguido, filmado e fotografado pelas polícias locais e do país de origem, para que ele não queira, para que ele fuja da imagem. A imagem é um rastro que o compromete, pode comprometê-lo, porque às vezes ele recebe visita de pessoas que vêm clandestino e tal. Então não tem imagem de exilado. E ela me falou, tem uma imagem, um material aqui filmado por um exilado brasileiro em Roma, em 79, na Conferência Internacional pela Anistia. Eu falei, cadê? E ela me mostrou um material em várias cassetes mini DV, sem som, filmado invertido, né? Foi projetado e filmado ao contrário, mas assim, isso não tinha o menor problema no momento, né? Aquilo ali era ouro puro que ela me mostrava, eu não sei se vai te interessar, porque não tem som.
E eu falei, quem fez isso? Ela falou assim, um amigo meu, o Hamilton. Eu falei, ele está vivo? Tá, eu vou ligar para ele. Isso que é o acaso, mas para chegar nesse acaso foram muitos anos de busca, né? Eu comecei isso no retrato de identificação, buscando materiais sobre os exilados. E eu já buscava materiais sobre a guerrilha colombiana, que eu ia fazer um filme lá que ficou no meio do caminho e tal, e não tinha nada. E elas me explicaram isso, as guerrilheiras me explicaram isso, que você acha que a gente... Ter um lápis já era comprometedor, imagina se eu vou ter uma foto guardada, né? Então é isso, foi uma alegria muito grande quando eu me encontrei com o Hamilton e falou, não, esse material existe, 16 milímetros, essas cassetinhas de DVD. Foi Darim que filmou, porque estava procurando uma imagem do Bezerra para o filme dele. Depois eu descobri que não era o Bezerra, era do Travassos, mas enfim. Acho que o Darim utilizou o Hércules, um plano do material do Hamilton, um plano do Bezerra, não utilizou nada do Travassos, salvo engano da minha parte. E não tinha som, então ele não se debruçou sobre o material. E eu peguei o som, digitalizei, mixei, sincronizei e levei para o Hamilton em 2016. Eu fiz tudo isso em tempo recorde. Então, a montagem que começa lá nessa época, né, em 2016, eu sincronizei e levei para o Hamilton ver, e eu filmei vendo esse material. Só que esse material filmado em 2016 foi filmado de uma forma assim, muito artesanal e não entra no filme, a não ser o som de um momento de diálogo do Hamilton com o Dirceu. O Dirceu estava junto. Eu, uma amiga inseparável do Hamilton. Então foi isso. Eu encontrei esse material, os negativos estavam num porão, que ficaram guardados num porão em Paris. Eu falei, mas num porão, Hamilton? Mas o porão não era úmido, não. Então, eu falei com você, eu comecei a montar esse filme em 2016, né? Montei o material bruto, e comecei a pensar o material que seria acrescido a esse material, porque o Hamilton queria mesmo que nós filmássemos as pessoas presentes no material. Ele queria saber o que elas pensavam desse material. O Hamilton filmou isso, ele falou comigo na época, era para deixar um registro para os filhos dele. Mas quando ele começou, e quando eu apareci na história, ele falou, não, vamos filmar as pessoas, eu quero saber o que o Jean-Marc acha. O Jean-Marc era um dos organizadores do evento, um dos principais, né, que era do Comitê Brasileiro pela Anistia de Paris, que era muito ativo, né? Ele falou assim, eu quero saber, o Manuel da Conceição. E começou a citar pessoas que eram muito caras para ele, né? E aí teve esse duplo desafio, não só de trazer para o presente 90 minutos de material de arquivo rico, no qual cortar qualquer coisa era cortar na carne, mas também trazer 11 pessoas, 11 personagens, entre eles 2 que estão aqui presentes, né? A Branca Moreira Alves e a Heloísa Grego, mas 11 pessoas, e poderia ter muito mais, porque eu encontrei outras pessoas e continuo encontrando. Ontem, depois da projeção, várias pessoas vieram conversar comigo. Eu conheço o fulano, eu conheço o Jurandir. Era um desafio muito grande transformar tudo isso, a riqueza dessas falas de ontem e de hoje, num filme que não ultrapassasse as 2 horas. Né? E aí foi todo um exercício de montagem, iniciado então nessa época, que se aprofundou, que foi desenvolvido, né, ao longo de todos esses anos. Eu falei aqui que foi rodado entre 24 e 25, mas não é isso, é 23 e 24. O 25 foi inteiramente na montagem. Né? Em 23 mesmo, eu já tive um mês de montagem com a Isabel Castro, né? Foi a primeira boa. Eu já tinha montado o material que eu tinha filmado com a Hamilton em 2016, mas eu não sabia o que fazer com isso, né? Porque como que veio depois em 2023, era outra luz, era outra câmera, outro suporte, não era 4K, eu filmei em Full HD, assim, né? Mas enfim. E aí eu tive um mês de trabalho com a Isabel, fiquei um mês lá com ela, trabalhamos na montagem dos trechos que seriam mostrados para cada personagem. Fui para a filmagem, e na filmagem, né, isso foi muito trabalhado na escrita, eu já tinha uma decupagem de cena que já era a montagem do filme. Eu só não sabia o que as pessoas iam falar. Isso aí era surpresa, né? Mas eu sabia como elas iam falar, exatamente como. Eu sabia onde que a câmera ia ser colocada, né? 2 câmeras de frente para o personagem, de frente para de costas para dela, o personagem de frente para dela, e, eventualmente, um plano de corte do personagem assistindo ao material, como vocês veem no filme. Então, para mim, toda fala deveria
ser proveniente desse material de arquivo projetado, desse acontecimento que é a projeção. Tá aí Anistia 79, filme que é uma coprodução do Canal Curta, então também depois de rodar no cinema, em breve vai cair na TV a cabo. E a gente segue pelos filmes da mostra Olhos Livres, As Florestas da Noite, Priscila Betim, Renato Coelho, de São Paulo, um filme PB em película, fotografia, luz, exuberante. Jesus, que parece que eu carrego no meu peito uma ferida aberta que pulsa. E uma bomba armada. E um coração atrás de tudo isso que quer bater na minha garganta. Uma andança pela noite paulistana, entre delírios, tem vidente, tem velório, tem teatro, tem ladrões, aquela sujeira zanzando pela madrugada, um ótimo elenco, Silvério Pereira, Carlos Francisco, Verônica Valentino, Beatriz Bittencourt, Renan Rovida, um filme que agradou, me parece, o público em Tiradentes e que tem a sua onda ali desse filme de risco na noite e de incerteza, de um certo abismo para quem está zanzando por aí. A mostra também exibiu Meu Tio da Câmera, documentário de Bernard Lessa, do Espírito Santo, filme que gerou muito debate, que não passou despercebido em Tiradentes. Ele parte de um arquivo que chama muita atenção, porque o tio do Bernard, o tio Paulo, filmava a rotina dele e da família de forma insana, por décadas, né? É muito curiosa, é muito marcante a forma com que ele coloca a câmera na rotina familiar. Então ele reproduz quadro de televisão, ele apresenta coisas com os filhos, ele faz um registro mais direto, uma memória mesmo, do tipo, olha, esse aqui é fulano, ele tem 4 anos, dá um oi aí pra câmera e tal. E é um cara obcecado por esse registro, filma a final da Copa do Mundo, uma sorte imensa de eventos familiares, e por conta disso a gente vai acompanhando naturalmente um certo desgaste do impacto disso ao longo dos anos, né? Pra mim tá aí a coisa mais interessante do filme, né? Por vários motivos. Um pouco porque as crianças vão crescendo, chega uma hora que os filhos, os sobrinhos já não estão mais achando tanta graça naquele pai e tio que fica chamando eles o tempo inteiro para serem filmados. A vida vai mudando também nas questões de consumo, na própria comunicação, na internet, né? Já não tem mais aquela coisa do tio trouxe a câmera, como poderia ter antes. E também a coisa evidente, uma mudança política, econômica no Brasil, né? Uma família de classe média que chega nesse século e começa a viajar para fora do país, a ter uma casa com elementos e objetos mais vistosos. A gente vê também a transformação, né, de um Brasil chegando no século XXI, chegando numa capacidade de consumo e num crescimento econômico muito mais pulsantes. E aí, a meu ver, a reação do público e o debate também no dia seguinte acabaram sendo tomados de forma um pouco, a meu ver, exagerada numa questão aí política eleitoral, né, numa questão Lula-Bolsonaro, para pegar o gancho no Politic-Talk, no filme que falei anteriormente. Não vou entrar em cada detalhe do filme, claro, mas acho que é um sintoma um pouco da nossa conversa atual. Acho que estamos, de certa forma, um pouco bitolados, né, com isso, né, com esse estado permanente de eleição, esse risco trazido pela extrema-direita, né? Esse governo, né, de um milico de segunda categoria que colocou e que, enfim, cujo pensamento segue colocando conquistas que pareciam óbvias, né, em xeque. Então, eu entendo que todo personagem que chega numa questão de política, de eleição, vai gerar esse debate, mas aí, de forma muito pessoal, eu acho que falou-se demais disso, né? Porque, basicamente, né, a gente viveu uma eleição em que Lula ganhou com 50,9%. Então, a dualidade está posta. Qualquer personagem que a gente for trazer para um documentário, ele que viveu, que registrou 2018, 2022, alguma coisa passou por aí, né? É claro que em algum momento a gente teria
o tio Paulo no Brasilzão dos anos 20 aqui, né? No Brasilzão da pandemia, das eleições. E eu acho que, à medida que todas as pessoas, de certa forma, passaram por isso, né? E não estou aqui normalizando a extrema-direita, normalizando um presidente proto-fascista, mas eu acho que vincular tanta reflexão sobre um material de arquivo, sobre um personagem, a partir disso, me soou um pouco exagerado, né? Um pouco como se o filme tivesse levando aquele personagem até aquilo, uma busca por respostas de como chegamos até aqui, e que as coisas não são tão simples assim, né? Aliás, se fosse, né, se um senhor se revelando lulista ou bolsonarista explicasse completamente a sua trajetória até essa revelação, a vida seria muito simples, né? Seria muito superficial, aliás, né? Pessoalmente, eu não entraria tanto nessa. Acho que tem um debate, sim, sobre como que o diretor poderia ou deveria ser crítico ou organizar ou colocar essas imagens. Aí tudo bem, é um filme de arquivo, ele está basicamente manipulando os arquivos que o tio dele ofereceu para ele fazer um filme. E aí, sim, acho que tem uma conversa interessante, né, sobre como lidar com um arquivo de família, como lidar com essa relação, qual que é a ética em torno disso, como que a gente expõe, por exemplo, um personagem que não tem ideia do que é Mostra de Tiradentes, de como que as pessoas vão ver cada coisa que está ali. Acho que tem uma conversa interessante sobre feitura desse tipo de filme, sim, e acho que Meu Tio da Câmera rendeu um bom debate lá em Tiradentes. Resumindo aqui a programação da mostra Olhos Livres, teve também O Enigma de S, de Gustavo Matos Dian, do Rio de Janeiro, um filme em película, lindo, protagonizado pela Raquel Vilar, uma onda ali de botânica, meio misteriosa, ela está se entendendo ali nos relacionamentos meio tortos. Bem interessante o olhar do Gustavo para construir esse enigma. Teve também Ao Sabor das Cinzas, do Tassiano Valério, de Pernambuco, uma saga familiar bem errante no agreste pernambucano, com um tanto de realismo fantástico e de uma família ali, uma mãe, as filhas, as irmãs, tentando resolver questões pouco conhecidas da família, revelar questões pouco conhecidas da família. Teve também Tannhauser, um experimento de Vinícius Romero, São Paulo e Rio de Janeiro, uma brisa influenciada também pela obra do Emílio Bonifácio, talvez a viagem mais experimental de todas as sessões e todos os longas na tenda, e Amante Difícil, do João Pedro Faro, ficção bem autoral na onda da turma da MB Vídeo do Rio de Janeiro, que fechou a mostra Olhos Livres já na noite de sexta-feira. Mais uma mostra na tenda a autorias, teve 5 longas ainda no primeiro final de semana e foi uma mostra muito, muito forte, bons filmes. Inclusive, fica para se entender por que alguns filmes inéditos da autorias não estão na mostra Olhos Livres, por exemplo. Acho que poderiam estar na mostra principal. Dá um giro por esses 5 filmes em ordem alfabética. Antes do Nome, do Luiz Preti, filme montado, como ele mesmo disse, por estilhaços de outros filmes, bem experimental. Tem um homem que desaparece, a gente vai viajando nessa experiência que é individual, mas é também coletiva, uma coisa que vai se dissolvendo, e foi o último dos 5 filmes da mostra. Acho que fechou muito bem essa ideia de autorias, porque tem a autoria ali no abismo mesmo, em busca, é uma busca de autoria, é uma busca por um filme do Luiz Preti. Acho que está muito explícito na forma do filme e do jeito que ele fala do filme, que é uma tentativa, de fato, de tirar um filme a partir de acontecimentos, fragmentos, ideias que foram ocorrendo para ele nos últimos anos. Ele vai rabiscando o filme ali na própria feitura, na própria montagem. Eu gostei da viagem de Antes do Nome. Atravessa Minha Carne, da Marcela Borella, vencedor da mostra Autorias. Um ótimo filme dirigido pela Marcela. Ela primeiro parte de um cinema documental direto, mais puro, e depois mergulha numa vertigem porque ela está ocupando aquele espaço de registrar uma companhia de dança, né? A Quasar, lá de Goiânia, grande companhia de dança, uma das principais do Brasil.
Ela registra a preparação, o processo criativo deles em 2013 e está muito presente no filme essa forma com que o documentário vai chegando nessas pessoas, chegando no espetáculo, chegando nos ensaios. Ela também traz elementos de plantas, de lagartas, tem uns arquivos ali para dar uma viajada, para ter uns momentos um pouco mais de silêncio também no filme. E ela usa uma outra trilha sonora para compor, né, a forma com que ela registra esses corpos dançando. Vocês podem. Mas pra não exagerar, né? Dói? Não é de doer, é porque na hora já tá intenso. Se a gente começar a se bater de verdade. Filme muito bom, merecidíssimo prêmio de melhor filme na Mostra Autorias. Um ótimo exercício de abordagem, né? De ver o documentário, como a Marcela até reforçou no debate, roubando outras artes, né? Se apropriando de outras artes. E o jeito com que a câmera vai chegando nesses corpos é bem legal de acompanhar. A Marcela, inclusive, aproveitou a ida ao palco para receber o prêmio para fazer coro a melhores políticas públicas para diretoras mulheres, trazendo, né, a dificuldade das diretoras mulheres para realizar uma sequência de trabalhos, né, para conseguir emplacar seus projetos autorais, seus filmes, e ela registra essa forma com que as diretoras precisam patinar tanto para conseguir realizar seus próprios filmes. Um grande filme, Atravessa Minha Carne. Outro na Mostra Autorias foi Aurora, de João Vieira Torres, um longa documentário de 132 minutos, uma produção do Rio de Janeiro, mas também lá da Europa, de França, Portugal. O João vive na Europa já há muito tempo, e a ideia do filme parte dos seus sonhos. Ele tem sonhos ali envolvendo a mãe, a avó paterna, as mulheres de sua família, e ele resolve então voltar ao sertão da Bahia, voltar ao Brasil para percorrer, encontrar principalmente a história dessa avó, a Aurora, mas ele também acaba encontrando os vestígios da história de outros familiares, acaba reencontrando uma prima que era uma amiga de infância, acaba percorrendo alguns lugares com a mãe, com o pai, se reconhecendo novamente nesse ambiente familiar, já que ele está há mais de 20 anos morando no estrangeiro. Muito sensível o filme do João, tem essa coisa bem elegante mesmo na montagem, de construindo esse álbum de família, um uso de fotos muito bonito, assim, muito legal. A presença dele muito pensada no filme também. Até perguntei isso para o João no debate sobre como ele foi escolhendo os momentos de estar no plano. Ele disse que, de princípio, nem tinha certeza se ele estaria, né, se teria a presença dele no quadro, na tela, e depois ele entendeu que ele tinha que construir, costurar essa história. Então é um filme de busca, de descoberta. Ele tem revelações inéditas sobre questões da família dele, ao mesmo tempo que é muito seguro, que é um ensaio muito bem montado, muito seguro, muito organizado nas ideias, no off do João, e sacar essa viagem de um realizador, de um autor, atrás dos vestígios, com essa coisa do sonho. Não é simplesmente essa busca mais ali da presença, da materialidade física, de pegar a estrada, é também sempre mediada por essa grande parada que é por que ele fica sonhando com essas mulheres da família dele. Então, essa camada traz uma coisa bem marcante assim para o filme. Me acordo desse sonho escutando alguém me chamar. E então começo a perceber um pensamento que existe ao lado do meu, mas que não é o meu. E do pensamento, só uma frase me lembro com clareza. Eu não tenho mais voz, mas continuo a falar. Eu não tenho mais voz, mas continuo a falar. Autorias também exibiu Estopim, do Tiago A. Neves, filme da Paraíba. Para mim, outro ótimo filme,
poderia também ter vencido a Mostra Autorias. Acho que estaria em ótimas mãos o prêmio para Estopim. O Thiago é realizador de Cervejas no Escuro, também de Maçãs no Escuro, filmes que passaram recentemente pela mostra. E acho que aqui, na relação dele, ele mesmo usou esse termo no debate, né? Ele vai buscando agrupamentos. Aqui ele se ligou ao coletivo Atuador, lá da Paraíba, um coletivo de gente muito instigante, muito inteligente, muito sagaz para falar de atuação, para falar de teatro, para falar de cinema. E esse coletivo Atuador se reúne semanalmente em João Pessoa para debater, né, para exercitar exatamente a atuação, e acho que entregaram um grande filme. Acho que essa ideia do Thiago de se juntar a coletivos de atuação, a outros grupos e contar suas histórias, dessa vez ela aconteceu de forma muito, muito bem sucedida. Gosto muito do filme, são 7 capítulos em planos sequências, capítulos que poderiam ter sido montados em outra ordem, e capítulos que vão juntando pequenos casos, feridas de uma família, né? Uma família que está se desmembrando, que está dando pinta que acabou aquela ilusão de uma família unida, que está sentindo que é hora de lavar a roupa suja, expor as fragilidades. E esses 7 capítulos, esses planos sequência, eles vão dando esse tom, vão construindo essa história. Um grande filme, Estopim. Espero que chegue a mais gente, porque valeu demais ter assistido na tenda. E o quinto e último filme da Mostra Autorias, Uma Baleia Pode Ser Dilacerada como uma Escola de Samba, filme de Marina Meliandi e Felipe Bragança, que podemos chamar sinteticamente de Baleia. Filme que se passa numa escola que é uma escola que está ali no subúrbio do Rio de Janeiro, na Zona Norte, e que pretende ali, a partir das ruínas, dos destroços, é uma escola pequena que também está meio à beira da falência, criar uma performance de um outro carnaval, uma história que vai ali em pedacinhos, criando esse outro ambiente, tentando dar um outro significado para as imagens do carnaval, das escolas de samba, muito, muito inspirado por uma coisa que a Marina trouxe e que já vem trazendo também em outros trabalhos, de tentar olhar para o Rio de Janeiro de outras formas. Acho que tem cenas belíssimas, assim, inclusive ver um carro de escola de samba pegando aqui a rua que dá aqui em casa, na Tijuca, foi muito legal, cruzando ali o Sambódromo e vindo rumo à Tijuca. Tem um olhar para o Rio de Janeiro, tem uma luz, tem uma forma de Rio de Janeiro ali que é de fato muito instigante. É um projeto também com uma cara de videoarte, ele é também pensado para uma instalação em 4 telas, como contou a Marina, e que eu acho que a premissa é excelente, assim, é muito legal ver uma ficção criada a partir de uma ambientação de uma escola de samba. O filme é também um musical, acho que em alguns momentos essa artificialidade que ele cria escapa um pouco, assim, do que seria do ambiente do filme. Nem tudo acho que funciona exatamente. Acho que a viagem é ótima, a ambientação é ótima, nos levar para esse lugar é muito interessante. E ver ali aqueles corpos, aquelas fantasias, aqueles instrumentos, aquela bateria desmontada, é sempre um barato. Além de, vale citar, uma livre inspiração em Moby Dick. Tem muita coisa, tem muita coisa atravessando aí o Baleia, que também já vem rodando por alguns festivais. Não consegui assistir os longas da Mostra Praça, teve presença de Miguel Falabella, teve Letícia Sabatella, teve filme do Maurílio Martins, mas consegui assistir mais um longa, esse da Mostra Vertentes, Palco Cama, filme ainda no sábado à tarde, no primeiro dia de mostra de fato, documentário de Jura Capella, que traz ali um monólogo do Zé Celso Martinez Correia. É filmado no próprio quarto dele, a gente quase não ouve perguntas do entrevistador, mas é ali uma conversa, uma entrevista performática do Zé Celso, que uma viagem ótima, né? Acho que dentro do universo dos documentários sobre Zé Celso, Teatro Oficina, esse acho que é o que eu mais gostei. A gente consegue mergulhar legal, assim, no fluxo de pensamento do Zé Celso, essa coisa de juntar referências com provocações do cotidiano, com o corpo, com incômodos do que está acontecendo naquele momento, com uma sensibilidade ali de artista muito, muito aflorada. E uma sessão emocionante também, porque
Zé Celso morreu exatamente naquele apartamento, né? Então é colocar, né, é levar ao público uma conversa num lugar que acabou se tornando, infelizmente, ainda mais sensível para essa história toda, mas valeu demais, um grande doc, o Palco Cama. Por fim, dá um giro pelos curtas, começando pelos 2 principais vencedores, os 2 rodados na cidade de Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Entrevista com Fantasmas, do Lincoln Pericles, o LK, venceu como melhor filme da Mostra Foco, e Grão, do Gianluca Cosa e do Leonardo da Rosa, venceu o prêmio Canal Brasil, também curta da Mostra Foco. Entrevista com Fantasmas, em 9 minutos, o Lincoln coloca tudo que ele sabe fazer muito bem, né? Impressionante, acho que esse filme sintetiza demais o que o Lincoln vem falando e vem buscando enquanto cinema. Tem a questão da memória, tem o arquivo, tem o interesse por gente que talvez não está nos holofotes, tem a vida de artista em xeque, tem a transformação da cidade e o apagamento das memórias e da cultura e do cinema. Tem tudo, né? A sinopse é perfeita nesse sentido. Existe um cinema que não existe. É a sinopse desse novo filme do LK e tá no YouTube, Entrevista com Fantasmas. Só procurar no YouTube, dá para assistir o novo filme do Lincoln. E Grão, mais uma produção dessa turma lá do Rio Grande, e que dessa vez traz um protagonista, o Leandro, e a partir dele faz um retrato da masculinidade daquele lugar, né? O Leandro trabalha recolhendo soja que foi extraviada, então uma coisa bem informal, bem na lida ali do dia a dia, atrás da grana. Ele tem um carro muito equipado ali, com caixa de som, uma pira musical muito grande, né? Inclusive um desenho de som dos melhores da mostra, assim, esse filme. E ele tá em busca ali de companhia, tá mandando áudio para uma mulher que ele quer sair, tá saindo ali para um clube, para uma boate, para uma night, para ver se arruma alguma coisa. Tá nessa vida de jovem trabalhador vulnerável brasileiro. Acaba precisando vender o carro porque tá precisando de grana, e o carro era um xodó do cara. Enfim, um retrato bem próprio de um tipo de homem brasileiro que encontra semelhanças em várias regiões do Brasil, mas que tem algumas particularidades ali nessa coisa da soja, do lugar, da cidade pequena. Bem marcante a sessão de Grão. Acho que é outro filme que saiu grande da Mostra de Tiradentes. Próxima estação, DJ Mandrake 100% original. Respeito DJ Mandrake, que daqui só sai as puras, tá? Citar aqui de forma despretensiosa também mais alguns filmes que assisti, que consegui assistir, que gostei bastante em Tiradentes. Gilson de Souza, Na Corda Bamba, do Bruno Alexandre, filme no interior de São Paulo que retrata essa figura, o Gilson de Souza, dividido entre o samba e o boxe. Nosso Amigo Romário, novo filme da turma da Ursana Filmes, lá de BH, filme do Antônio Pedroni, se passa em 94, protagonizado pelo Francisco, que é vivido pelo grande Carlos Francisco, curta muito legal também, exibido na praça. É muito doido essa história do Romário, né? Esse aparecimento dele. Esse planeta desse tamanho, cheio de lugar para ele cair, e ele veio cair justo aqui, na nossa casa. Não consegui assistir Recife Tem um Coração, filme do Rodrigo Sena, do Rio Grande do Norte, venceu o prêmio do público entre os curtas, né? Voltando para Foco, gostei muito de Caldeirão, do Piauí, Oliveira Júnior, Milena Rocha e Wesley Oliveira, filme que se passa às margens ali, num povoado às margens do açude Caldeirão. Tem arquivo, tem registros de agora, um filme muito legal sobre um olhar ali sobre o território, sobre esse interior do Brasil, sobre a memória que vai se criando, né? Bem bom. Registrar também Crash, da Gabriela Mureb, venceu o prêmio Helena Inês de destaque feminino da mostra. Entrei totalmente na onda, sei que dividiu opiniões, nem todo mundo teve saco para atravessar o Crash, filme de um som altíssimo e filme de uma imagem muito impactante.
A Gabriela simplesmente conseguiu acompanhar um dia de trabalho no Centro de Reciclagem e Desmontagem da BMW em Munique, na Alemanha, e a gente acompanha em 19 minutos um operador ali de um guindaste pegando ali os equipamentos para destruir um carro. É maravilhoso, assim, é um prazer visual impressionante, assim, a forma com que aquele carro, né, esse valor do objeto, carro, vai virando pó, né, vai precisando ter um lugar para ser destruído e desmontado, peça por peça, depois amassado. É uma viagem, assim, eu adorei o Crash. Cakeshop Paok, As Crianças Cegas, animação de Minas Gerais, do Cassiano Machacali e do Charles Bicalho. Ótimo filme, fecha uma trilogia desses filmes Machacali. As Crianças Cegas, uma história impressionante, assim, um filme bem surpreendente, mais uma grande animação de temática indígena na Mostra de Tiradentes. O Ponto do Mel, Paraíba, Ceará, Rio de Janeiro, doc de Miriam Oliveira e Pedro Lessa. Filmaço, um grande filme de registro de trabalho. Eles acompanham ali o Engenho do Silva, e tem uma experimentação sonora, tem uma onda de uns retratos ali dos trabalhadores ali na cana-de-açúcar, muito, muito bom. Um ótimo exercício de um curta que vai registrar um ambiente de trabalho, um grupo de trabalho. Sem Título número 10, Ao Redor do Amor, mais um filme da série experimental, muito pessoal, do Carlos Adriano. Quem conhece os filmes do Carlos Adriano, quem conhece essa série, já pode imaginar do que se trata. Aqui ele fala de amor, ele vai nas estrelas, ele vai nos vagalumes, ele vai nas citações, nos textos, nas mensagens de WhatsApp, para construir o capítulo 10 dessa sua série Sem Título, sempre muito impactante, o Carlos Adriano, em Tiradentes. Não consegui ver tanta coisa da mostra de curtas Panorama, mas gostei muito de Mayra Porongita, O Aviso do Céu, filme de Cujaiçage Caiabi, filme lá dos Caiabi, Mato Grosso. Muito, muito bom. O Itarió, criador do mundo, é o mais poderoso ali entre os deuses do povo Caiabi, e ele meio que chama uma roda, uma reunião no céu para passar um recado sobre o que está pegando no mundo, assim. Filmaço, abriu uma sessão de forma lá para cima, ótima. Tião Personal Dancer, filme de Goiânia, Aristóteles Totti. Filmaço também do Totti, né? Uma sexta-feira em Goiânia, tem forró rolando na cidade inteira. As pessoas estão zanzando entre essas casas de forró, essas boates, esses clubes. E o Tião é esse dançarino profissional, ele é contratado para ensinar as pessoas a dançarem, para fazer companhia, e ele acaba sendo visto ali por Reginaldo, por Cida, por outros personagens que de alguma forma interagem com ele, né? Tem curiosidade por, afinal de contas, quem é esse Tião, quem é esse cara aí que estão contratando para dançar. Filme bem legal, assim, filme que mergulha nessa vida da dança, das casas, inclusive uma população em que muitas vezes se esquece, né, de uma questão do lazer e da noite, né, mas que está aí circulando pelos forrós das cidades por aí. Regi, dá uma controlada, para de babar, já tá ficando feio? Ai, me deixa. Na mostra Soberania Imaginativa, destacar Vim e Irei como uma Profecia, filme do Sergipe, do Fábio Rogério. Fábio faz um filme a partir de encontros à distância entre Jean-Claude Bernardet e Wesley Pereira de Castro. Fábio e Wesley são diretores do filme que venceu a Mostra Aurora no passado em Tiradentes, 1 Minuto à Maternidade para Quem Está Sofrendo. A ideia era promover um encontro entre eles, isso acontece ainda na pandemia. Jean-Claude Bernardet acabou morrendo recentemente, então acaba sendo um filme bem emocionante, assim, de ver o Jean-Claude, uma gravação inédita, muito à vontade, brincando com o Wesley, muito curioso pelo Wesley. O Wesley também, daquele jeito dele, muito, muito despojado, muito autêntico, muito provocando, instigando o seu interlocutor. Valeu a pena. Por ter o Jean-Claude, né, por vê-lo na telona
em Tiradentes e por essa possibilidade de encontro mais íntimo ou mais longo que a gente fica pensando que de fato poderia ter acontecido. E por fim, na minha última sessão em Tiradentes, já no sábado à noite, pouquinho antes da premiação, peguei uma sessão de curtas Territórios Mineiros e vou destacar 2 filmes que eu gostei bastante. Castora dos Anjos, um doc de Theo Guarnieri sobre esse artista, o Castora, um percussionista, um cara de uma musicalidade impressionante em Ouro Preto. E muito legal o filme, assim, acompanhar a forma com que ele cria os sons, as andanças dele ali por Ouro Preto, uma reflexão dele ali enquanto artista, enquanto músico, enquanto criador. Bem legal, Castora dos Anjos. E na mesma sessão, Minhocuçu, de Leonardo Branco e Lucas Campos, um filme, cara, diante dessa minhoca, né? Primeiro, a forma com que encontram a minhoca na terra, depois a forma com que levam ela para ser vendida, os pescadores que vêm comprar as minhocas de vários tipos para fazer de isca, né? E o fato de que Minhocuçu foi uma espécie colocada em extinção, então é um trabalho que não está exatamente regulamentado, organizado, mas que é o ganha-pão, que é a sobrevivência de diversas regiões aí de pescadores do Brasil, e que é um registro bem bonito, assim, em cima, de fato, das minhocas, assim, e também dessa atividade, dessa vida ali comunitária, íntima, dos pescadores encontrando e comprando suas minhocas nas vendinhas. Bem legal, filme do Leonardo e do Lucas. Então é isso, tem a edição paulistana da Mostra de Cinema de Tiradentes em março e espero que tenha valido a pena esse papo longo, esse comentário longo, mais de 1 hora sobre os filmes. A gente tá de volta com o Central Cine Brasil, vou ter a companhia dos meus parceiros de programa nos próximos episódios. Nos encontramos no Central Cine toda quinta-feira, centralcinebrasil@gmail.com, Central Cine Brasil no Instagram, e também podendo comentar no seu tocador de podcast, agradecendo quem puder espalhar para sua rede que acompanha o cinema nacional. Até a próxima, tchau!